Hoje vamos falar do bloco econômico, o NAFTA. Com as transformações econômicas mundiais, se faz necessária uma maior interação entre os países de todo o mundo, a fim de se facilitar o comércio de mercadorias, a troca de serviços e a criação do valor entre os países. A Europa, no intuito de se fortalecer, criou o maior bloco econômico do mundo, e frente a essa grande potência, os Estados Unidos se viu obrigado a oficializar um bloco com seus parceiros territoriais, como resposta ao grande grupo formado na Europa. O NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, começou a vigorar no dia 1º de janeiro de 1994, porém a ideia de criação de um bloco norte-americano já vinha sendo desenhada desde os anos 80. Em resposta à criação da União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá começaram a estudar medidas de livre comércio e redução das taxas alfandegárias para poder beneficiar a economia de ambos os países. O acordo inicial visava a criação de medidas para que fossem beneficiadas as empresas e as indústrias dos países, uma vez que a livre comercialização destas tornaria o mercado mais competitivo. Foi quando o México, em 1992, se interessou pelo acordo e começou as negociações para poder fazer parte do bloco. Objetivo do NAFTA. Diferente de todos os outros blocos econômicos, como a União Europeia, que tem o objetivo da integração social e econômica da Europa, o NAFTA se limita ao campo comercial, sendo ele um acordo firmado para desenvolver a economia de seus membros. Dentre seus principais objetivos, podemos citar: garantir o livre comércio entre os países membros, facilitando o comércio de mercadoria entre os países membros, aumento de exportação, redução de custos e tarifas comerciais dos participantes, desenvolver a economia dos países membros, para garantir no cenário de globalização econômica. Sua finalidade é ampliar os horizontes de mercado dos países membros e aumentar a produtividade interna. Tal aumento é obtido por meio da liberdade organizacional das empresas, o que permite que se instalem, de acordo com as suas especializações, nos países que apresentam menores custos dos fatores de produção. Vantagens da NAFTA. Ele trouxe diversos avanços na parte econômica para seus membros. O México foi um dos maiores beneficiados, uma vez que os Estados Unidos é o seu maior mercado consumidor, além da geração de empregos que foi ocasionado pelas empresas canadenses e americanas, que, atraídas pelas vantagens dos tratados acordados, foram se instalar no México. Com isso, ele ganha com a geração de empregos em seu território. Os Estados Unidos e o Canadá, por sua vez, se beneficiam com o vasto mercado consumidor mexicano, a quem podem direcionar seus produtos e serviços, além de instalarem filiais no México, aproveitando a mão de obra barata. O México fornece petróleo de forma menos custosa para os outros membros do bloco, aumentando a quantidade dessa importante fonte de energia na maior economia do mundo. Além disso, sua produção industrial, assim como as importações, tem aumentado significativamente na última década. Já o Canadá contribui com seus planos econômicos bem desenvolvidos e com a qualidade de vida de seus cidadãos, reconhecidos pela simpatia. Juntamente com os Estados Unidos, os canadenses realizaram investimentos no território mexicano para aumentar o número de empregos oferecidos. Assim, investirão na criação de indústrias no país emergente, principalmente no setor textil, em que o México se destaca. Negociando em bloco, todos os países membros podem ganhar vantagens com relação aos acordos comerciais com outros blocos econômicos. Desvantagens do NAFTA. Como nem tudo são flores, algumas questões que fazem do NAFTA um empecilho para seus membros. Dessa lista, podemos citar algumas como o desemprego gerado pelo fluxo de empresas que foram ao México em busca de mão de obra barata, a dominação econômica dos Estados Unidos sobre os outros países por conta da soberania econômica, a competitividade desleal dos produtos canadenses e americanos com os mexicanos, entre os outros problemas. Como todo o bloco, o NAFTA possui vantagens e desvantagens para seus membros, a solução é se trabalhar em conjunto para se ter desenvolvimento igualitário e eficaz para todos os países. Desigualdades sociais dentro do bloco. O México, se comparado aos outros dois integrantes, está bem distante em várias questões, pois os Estados Unidos e o Canadá exercem funções bastante importantes no cenário mundial, especialmente os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, militar e política.
Há uma grande diferença socioeconômica entre os integrantes do NAFTA, pois o México responde apenas por 5% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, gerado pelo bloco, sem contar que a qualidade de vida da população mexicana está bem abaixo dos padrões norte-americanos e canadenses. Esses países representam o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, elevado. O México enfrenta problemas típicos de países subdesenvolvidos, como favelas, desemprego, marginalização, criminalidade, falta de oportunidades, entre outros. O PIB norte-americano é superior ao do México, cerca de 17 vezes. Críticas relativas ao bloco. O tratado nunca foi unanimidade em nenhum dos 3 países. Até hoje, existem parcelas da população e do governo que questionam algumas cláusulas específicas do tratado e se ele é realmente proveitoso para todos os envolvidos. Setores do México, que é a economia mais fraca dos 3 países participantes do tratado, como os fazendeiros e de uniões trabalhistas, são contra o NAFTA. As uniões trabalhistas, pela perda de influência que elas tiveram nos centros urbanos do México e também pela pressão que os Estados Unidos fazem em relação a preços dos produtos agrícolas mexicanos. Contrários à NAFTA, diziam que o acordo transformaria o México numa colônia dos Estados Unidos. O Canadá também teve problemas com revoltas contra o NAFTA, especialmente depois dos Estados Unidos se recusarem a cumprir cláusulas do tratado no que diz respeito às medidas antidoping, medidas para a proteção de empresas que praticam doping, uma prática ilegal que prejudica o comércio do país que importa produtos dessa empresa, e também pela taxa de Kortevallen. Cogitou-se até a possibilidade do Canadá vetar a importação de algumas formas de energia para os Estados Unidos, mas ao final, pouca coisa foi alterada. Nos Estados Unidos, temeu-se que esse acordo poderia causar desemprego no país por conta da migração de empresas para outros países, motivadas pela mão de obra barata. A votação no Senado e no Congresso americano foi em favor do NAFTA, mas ganhou de uma maneira apertada, o que mostra que não era e ainda não é uma unanimidade do país. Agora eu vou falar algumas curiosidades da NAFTA. A população mexicana tem receio de tornar o dólar a moeda única nas transações comerciais entre os parceiros do NAFTA e as pessoas do governo, pois há o temor da perda da identidade nacional. O Chile vem negociando sua entrada no bloco para poder usufruir das vantagens comerciais dos participantes. Atualmente, ele é um membro associado do NAFTA. A população do bloco é de cerca de 418 milhões de habitantes e seu PIB já chega a 10,3 trilhões de dólares. Podemos concluir que o NAFTA, devido a vários fenômenos econômicos que aconteceram depois de sua criação, ainda não pode ter uma análise que possa apontar com certeza se está sendo positiva ou não para os seus participantes. Alguns efeitos já sentidos é que já há uma concentração maior de capital no México. O número maior de empresas dos Estados Unidos e do Canadá entraram no país para aproveitar a mão de obra barata. Houve um aumento substancial de imigração ilegal de mexicanos para os Estados Unidos e as tarifas de exportação ainda não foram retiradas de todos os produtos, por insegurança de seus participantes. O NAFTA é visto como um bloco econômico que tem mercado e potencial para crescer e concorrer de forma igualitária com os outros blocos, como a União Europeia.